Excelente notícia, o Trump tirou a tarifa de 40% para o Brasil em café, frutas e carne. Olha só que boa notícia, né? Isso é uma coisa positiva, como eu falo para vocês. Eu nunca fui a favor das tarifas dos Estados Unidos para o Brasil, sempre fui contra isso. Acho que tarifa não resolve problema nenhum. Agora, a dúvida que fica é qual foi a negociação, exatamente o que o Lula prometeu para o Trump para baixar essa tarifa, porque até agora a gente não sabe, né? Não sabemos exatamente o que foi prometido nessa história toda aí. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. É uma notícia ótima, parabéns aí para o governo Lula, tem que dar os parabéns para eles, pô, conseguiram negociar com o Trump e fazer alguma coisa. Eu achava que não iriam conseguir, mas eles conseguiram, parabéns para eles. É um resultado que é bom para todo mundo, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por Viúva da Música Tosca no fim do vídeo, Homem Macaco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, uma notícia inesperada, né? O Trump vinha falando em baixar o preço da carne, do café, não sei o que lá, e de fato reduziu as tarifas recíprocas para o mundo inteiro em carne e café. Isso, na verdade, piorou a situação para o Brasil, como a gente falou no outro vídeo, né? Porque enquanto o resto do mundo inteiro passou a pagar zero tarifas, o Brasil continuou pagando 40% de tarifas, o que é uma tarifa muito alta, realmente prejudica muito o Brasil, né? É lógico, essa tarifa prejudica principalmente os americanos, porque eles que estavam pagando mais caro por isso daí. Mas não tenha dúvida, também atrapalhava os produtores brasileiros, porque os produtores brasileiros acabavam competindo no mercado americano com preços muito mais altos que outros produtores em outros lugares do mundo, né? E bom, o Trump não deu muita dica sobre o porquê que ele fez isso, tá? Ele disse que já, aqui ó, houve progresso inicial no andamento das negociações com o governo brasileiro, foi o que ele disse e ponto. O que exatamente que houve aí nessa negociação, o que houve, eu não sei. Bom, o Trump jogou o Bolsonaro debaixo do trem? Eu não sei, pode ter sido isso, hein? Pode ter sido realmente, pode ter desistido dessa história. É uma possibilidade. Agora, outra possibilidade é que isso vai ser tratado no âmbito da Magnitsky com Alexandre de Moraes. Pode ser que essa seja a resposta. De fato, sempre falei, eu sempre preferi a abordagem da Magnitsky. Tarifa não me parece uma coisa muito boa no final das contas, prejudicaria a economia brasileira, principalmente prejudicaria muita gente do agro brasileiro, que é fundamentalmente a favor de Bolsonaro, que é contra o Lula, né? Então, ou seja, essas pessoas acabaram sendo penalizadas por uma coisa que, né, o Trump tentou ajudar e coisa e tal, tentou fazer a pressão e coisa e tal, mas a coisa não foi adiante, né? Então, eu não sei se o Trump vai substituir isso por algum outro tipo de pressão. Eu sempre achei melhor a Magnitsky. Eu acho que a Magnitsky, se for aplicada a outros ministros do STF, vai ter uma pressão muito maior do que as tarifas contra o Brasil. Mas, de qualquer forma, é um sinal confuso, né? Pode dar a impressão mesmo que o Trump meio que deixou para lá o Bolsonaro. Isso, realmente, a gente pode chegar a essa conclusão, dado o que aconteceu aqui, né? Então, aqui, ó, aqui, ó, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras quebrou a decisão da Casa Branca. A medida demonstra a efetividade do diálogo técnico e das negociações conduzidas pelo governo brasileiro, que contribuíram para um desfecho construtivo e positivo. Achei lindo, achei maravilhoso, mas ninguém explicou o que foi que o governo brasileiro cedeu. Qual foi, o que o governo brasileiro deu em troca. Por quê? É uma coisa importante de entender essa história também, tá? Porque pode ter sido exatamente isso. O Trump é um cara de negócios. E ele queria ajudar o Bolsonaro? Sim, ele queria ajudar o Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma. Mas o governo brasileiro pode ter oferecido alguma coisa para ele, alguma coisa muito importante, alguma coisa muito bacana, e ele entregou a questão das tarifas para o governo brasileiro. Pode ter sido isso. A grande questão é, será que isso que foi entregue é no melhor interesse do povo brasileiro? Porque você vê a situação lá da Venezuela, por exemplo, né? O Trump está ameaçando o Maduro e já teve negociação em que o Maduro entregou para o Trump, porque entrega para o Trump todas as reservas de petróleo. E entregar todas as reservas de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos em troca de continuar no poder. O Trump não aceitou. O Maduro tem que sair do poder, não pode ficar no poder na Venezuela. Aqui no caso da negociação com Lula, o que será que foi oferecido pelo Lula para o Trump voltar atrás nessa história? A gente não sabe, nem eles falaram, nem o Lula falou. Vamos aguardar para ver o que vai ser, o que vem dessa história aí, se vem alguma coisa, né? Aqui, ó. Aqui está confirmando mais uma vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou nessa quinta-feira as tarifas de 20% sobre carnes, café
e outros produtos agrícolas do Brasil. A medida é retroativa e vale para produtos que entraram no território americano a partir do dia 13 de novembro. Lembra que no dia 14 as tarifas comerciais recíprocas de 10% foram também zeradas, né? A ordem executiva da semana passada não mencionava diretamente o Brasil e foi motivada por pressão dos eleitores. Isso por quê? Porque lá nos Estados Unidos estava ficando mais cara a carne e o suco de laranja e o café. E, de fato, isso é um problema. Como eu falo para vocês, quem paga a tarifa é o consumidor americano. Isso é uma merda, né? Por isso que eu nunca fui a favor desse mecanismo de tarifas e coisa e tal. Sempre achei uma besteira dessa. Agora, por outro lado, ao fazer essa situação agora e tirar as tarifas sem nenhum recuo do governo brasileiro, o governo Trump acabou jogando o Bolsonaro debaixo do trem, né? Porque, e aí? Então quer dizer que foda-se o Bolsonaro, né? Não faz diferença o Bolsonaro. A menos que a negociação tenha incluído alguma coisa nesse sentido e a gente só não fique sabendo. Negociação pode ter um monte de coisa ali que ficou só entre as quatro paredes ali deles, né? O comunicado da Casa Branca mencionava o encontro entre Trump e o presidente Lula. O líder americano disse ter considerado as recomendações de oficiais e entendeu que era necessário e apropriado modificar o escopo dos produtos brasileiros sujeitos à taxa de direito adicional, né? Então foi essa a modificação que teve. O Brasil deixou de pagar a tarifa de 40% sobre a carne e café. E outros produtos agrícolas, o suco de laranja também, coisa e tal. Assim, o Brasil ainda paga uma tarifa de 40%, aliás, ainda paga a tarifa de 50% sobre uma série de outras coisas. Mas a verdade é que dos produtos que eram mais sensíveis para o Brasil, essa coisa aqui resolveu, tá? Então, de fato, o governo Lula conseguiu uma vitória grande. A gente tem que reconhecer que conseguiu. Não sei o que eles prometeram. Não sei o que eles entregaram em troca para o governo americano, mas conseguiram essa vantagem aqui. Isso, de novo, me deixa preocupado. O que foi que o Lula prometeu para o Trump? O que o Lula está entregando para o Trump para ter isso, né? Porque eles falaram, não, porque estão prometendo, e terra rara, e não sei o que lá, e não sei o que, mas no final das contas não teve nada. E olha só, ainda vem aí as sanções da seção 301. É muito importante lembrar que a seção 301, a investigação da seção 301 ainda está acontecendo, tá? É possível também que esse recuo do Trump seja um recuo temporário para dar um porradão maior mais adiante. É possível, eu não sei se é isso que vai acontecer, mas é possível, né? Eu espero que, na verdade, o que eu espero que aconteça é que o Trump foque na Magnitsky. Eu acho que isso é importante. Quem está fazendo a coisa, a lambança errada, é o Alexandre de Moraes. Foi ele que botou o Lula na presidência da República. Então, assim, o Lula tem culpa? É lógico, o Lula é um idiota. Mas a verdade é que o Lula só está lá por causa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes e o pessoal do STF, né? O pessoal do STF deu um jeito de arrumar uma forma de tirar o Lula da cadeia e botar ele na cadeira de presidência. Ela botou lá o dedão na balança lá para conseguir fazer ele se eleger em 2022. Então, quem é o culpado nessa história mesmo é o Alexandre de Moraes, é o pessoal do STF. Eu espero que essa punição siga em frente. Vamos entender o que vai acontecer aqui, mas realmente o Trump não é uma pessoa confiável. A gente já sabe disso, até eu tenho acompanhado a guerra lá da Ucrânia, né, inclusive, e o Trump, cheio de idas e vindas, agora arrumou entre aspas, acordo de paz. Outro acordo de paz que não tem nada, não tem nenhuma lógica ali. É basicamente a capitulação da Ucrânia. Aceitar entregar todos os territórios para a Rússia, diminuir o exército, não entrar para a OTAN, um monte de coisa que basicamente é a preparação para a Ucrânia ser invadida de novo pela Rússia daqui a um tempo. Então uma idiotice que não tem nenhuma lógica, que não vai acontecer, né? Então o Trump não é uma pessoa muito confiável realmente. Ele tem ido e vindo em muitos assuntos, tá? Então vamos aguardar para ver qual é o resultado disso daí. Podem esperar, a esquerda vai comemorar e dessa vez vão comemorar com razão. Dessa vez eles podem comemorar, de fato, o Lula conseguiu o acordo. Pelo menos por um tempo, pelo menos na questão das tarifas, mas conseguiu. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.